Olá, queridos, olá, queridas, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na verdade, espero que vocês estejam ótimos, ótimas, prontos para falarmos sobre peticionamento. É isso mesmo. A gente vai falar sobre pilares na construção, na confecção de uma postulação. Eu aqui não vou me ater a uma circunstância concreta ou outra, porque você pode estar diante de uma variante de situações muito grande. Mas eu vou lhes trazer, através de um método próprio, algumas estratégias que são eficazes para a confecção das suas petições. Sejam elas a petição inicial, a contestação, um recurso, uma simples petição de encaminhamento, em que você tem a necessidade de requerer a dilatação de um prazo, a remarcação de uma audiência. A petição ou o peticionamento é uma forma de comunicação. Uma forma de comunicação escrita, não é verdade? Diferente, por exemplo, de quando a gente vai ao encontro do órgão jurisdicional para lançarmos mão de uma manifestação escrita. Eu brinco que quando a gente vai cuidar dessa diligência e ter contato com o órgão julgador, com a sua assessoria, a gente opõe embargos auriculares. Claro que essa é uma expressão criada dentro da rotina da prática forense, não existe essa disposição legal, mas a gente vai lançar mão dos nossos embargos auriculares, trazendo através da nossa fala as informações, os detalhes, os elementos, os gatilhos que sirvam ao convencimento daquele órgão julgador. Mas, apesar de sabermos que a oralidade ela compõe os mais variados procedimentos, e essa oralidade ela fica muito latente quando desses momentos, quando da realização das audiências, quando a gente tem que viabilizar sustentações orais, mas o curso do processo em si e as suas dinâmicas rotineiras se dão através de manifestações escritas. E é muito importante que você entenda que existe uma arte para que você possa lançar mão dessas manifestações escritas. E também afastar a ideia, que me parece mais uma crença, de que somente aqueles que desde sempre são dotados de uma belíssima escrita como um dom único, é que podem postular bem. Existem técnicas, existem alguns pequenos detalhes que ao final dessa aula, se você põe em prática, começarão a te trazer excelentes resultados. Dados estatísticos de fato apontam que as petições que são bem redigidas, processos em que a comunicação se estabelece de forma clara, eles são mais velozes, eles têm muito mais chance, não se estará, a verdade, garantindo êxito, não faz parte do nosso papel, mas se tem muito mais chances de se viabilizar o êxito e, consequentemente, o convencimento judicial. Quando a gente postula, perceba, vamos ver aqui na nossa tela, quando nós estamos diante de uma postulação, o objetivo central dessa postulação é comunicação. Um dos grandes detalhes que a gente não pode esquecer é que esta comunicação diz respeito a fatos que envolvam terceiros. Não estou dizendo que a gente não possa, enquanto advogados, advogadas, postular em causa própria. Sim, nós temos a habilidade para postularmos em causa própria, temos a habilitação, não necessariamente a habilidade, né? Porque às vezes a gente está contaminado emocionalmente e a gente nem consegue discernir tanto. Mas fato é que nós temos a autorização legal para postularmos em causa própria. E ao postularmos em causa própria, nós vamos lançar mão de informações, circunstâncias, fatos que nos dizem respeito. Mas, na maioria do nosso tempo, nós estamos comunicando circunstâncias, fatos, ocorrências, dilemas, crises, por vezes, sim, existenciais, que pertencem a terceiros. E esta comunicação, ela tem um fim. Perceba, convencimento. E aqui é que eu já te ponho num patamar diferenciado, porque peticionar não é simplesmente
narrar, trazer, incluir informações, textos legais, jurisprudências aleatórias. Há uma arte para que a gente possa lidar com o que a gente vai chamar de petição perfeita. E o primeiro passo para que você já comece a estar diante de novas rotinas na construção das suas peças é você ter, primeira, clareza acerca da finalidade, da postulação. Se a ideia é comunicar bem, você não traz ideias soltas. Você se preocupa com a coerência. Você se preocupa com a concatenação lógica das ideias. Quantas são as petições que chegam às nossas mãos e, ao olhar aquelas peças, a gente realmente fica se perguntando: o que se quis dizer com isso? Onde está o início? Onde está o miolo? Onde estaria a linha conclusiva dessa história? Porque, muitas vezes, o que eu percebo, eu já disse isso algumas vezes em pré-leções, e eu quero trazer aqui para você, o que eu percebo é que nós, no direito, e a gente está vivendo essa mudança de rotina na nova era, mas nós nos detivemos de forma muito marcante, muito sensível a conhecermos o texto da lei, a sabermos o artigo do Código Civil que veicula a posse, a sabermos no Código de Defesa do Consumidor a diferença entre fato do produto, do serviço, a conhecermos tipos legais, sem termos o real discernimento de que outras competências, hoje em voga, de que outras habilidades compõem o cenário para que nós possamos desempenhar com maestria a nossa profissão. E uma postulação perfeita, ela tem como base, é condição sine qua non, o conhecimento da técnica jurídica, qual é a norma aplicável, se existe ou não um precedente, mas, especialmente, uma comunicação que eu chamo de comunicação 3Cs. O que seria a comunicação 3Cs, professor? Uma comunicação clara, chega de lidarmos com peças que a gente não consegue entender, em que a gente não há nenhum mal nisso, mas a gente necessariamente, em qualquer circunstância, precisa pedir a outrem: leia aqui para mim, pode checar aqui para mim, o que se quis dizer com isso? Percebe? E a gente precisa ter este cuidado. E a gente precisa ter esta atenção. Ao sermos claros, ao sermos entendidos. Se fosse você, o leitor da sua peça, você entenderia? A mensagem teria sido passada? Pense todas as vezes que eu vou peticionar, todas as vezes que eu corrijo alguma petição que foi formulada pela equipe, eu me coloco sempre dentro desta posição empática. Será que eu entenderia, eu estou entendendo claramente? Será que o outro vai entender a minha mensagem? Porque a gente conhece do caso do nosso cliente, a gente muitas vezes está imerso na situação dele e a nossa visão também fica nublada. Então, para nós, o que pode parecer óbvio, para o outro é completamente desconhecido. Além disso, eu sou adepta da ideia, em processo e na vida, de que o óbvio precisa ser dito, porque grandes problemas, grandes celeumas enfrentadas nos nossos relacionamentos, em geral, na nossa vida em sociedade, não se dão pelas circunstâncias em si, mas se dão pela forma como nós nos comunicamos acerca delas, como nos posicionamos. E aí vem discussões sobre tons, sobre o que foi dito, sobre o que não foi dito, sobre o que ficou esclarecido, sobre o que ficou obscuro. E assim, não dá para pensar numa petição perfeita em que você, de repente, se coloque naquela posição de dizer: nossa, mas o juiz deveria ter subentendido isso. Mas subentendido o quê? Faz sentido, gente? O juiz não precisa ter subentendido coisa alguma. Então, dentro desse contexto, posta esta realidade, lembremos-nos,
A postulação supõe comunicação e o seu fim é o convencimento. O seu fim é o aclaramento, é o esclarecimento, né? É o conhecimento acerca de uma circunstância até então alheia. E, gente, vamos combinar, num judiciário tão lotado, com um volume tão grande de demandas, não há quem me convença em sentido contrário. Uma postulação bem redigida, clara, faz a diferença. E o pior é que algumas pessoas incutiram a ideia de que uma petição clara é uma petição difícil. Saia desse contexto. Antigamente, alguns bons anos atrás, sim, o peticionamento clássico se propunha a trazer latim, citações estrangeiras, termos dificílimos. Tudo isso sai do cenário atual. Quanto mais objetiva, quanto mais assertiva é a comunicação, mais chances de convencimento. E daí, da concessão de tutelas, de linhas de convencimento trilhadas, de julgamentos antecipados de mérito porque causas se tornam maduras, e uma série de outros tantos ganhos, como a procedência, ou a depender da posição que você esteja, da improcedência que você tanto almeja. Mas, para além de clareza, da comunicação clara, ela deve ser coerente. E aqui nós temos alguns problemas. Coerência é baliza e há de ser estrutura de vida de todos nós, porque a ausência de coerência nos traz muitos danos, ou, se você preferir, efeitos colaterais. Mas, no peticionamento, seria uma regra vital para a confecção de uma petição perfeita. Às vezes, nas anamneses, nas mentorias, eu começo a ler a petição inicial. A petição inicial, isso é muito sério até em termos de mérito. Ela tem uma linha de raciocínio, ela parte de um ponto elementar e depois o próprio advogado, a própria advogada, ela acaba se contradizendo. E você sabe que os juízes mais experientes de logo começam, inclusive, a encontrar essas contradições. E as levam para a audiência. Mas veja só, doutor, aqui na sua peça, na página tal, você traz a informação X, mas na página 5, você se contradiz. Gente, organize a estrutura textual de modo que ela tenha uma linguagem escorreita, que ela siga um enredo. É muito importante que a gente resgate, eu trago comigo, de meu professor de redação do terceiro ano do ensino médio. A linha de coerência de um texto que baliza a introdução. Eu acho que eu treinei tanto que eu internalizei. Introdução, desenvolvimento. Claro, existem cases e cases. Se você está diante de um caso complexo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Mas esse caminhar se faz essencial, né? Essa linha escorreita se faz indispensável. Então, você precisa lidar com uma linguagem coerente, e essa linguagem coerente perpassa o cuidado de que você não se contradiga, perpassa o cuidado de que você lance mão de uma estrutura ordenada, cronologicamente, inclusive, e estruturalmente, introdução, desenvolvimento, conclusão, de que você comece a história pelo começo. Existem algumas peças em que a gente olha e diz, meu Deus, mas isso aconteceu quando? Agora eu estou perdido. Em que contexto isso se deu? E a gente precisa, mais uma vez, ter esse cuidado, mais uma vez, ter esse olhar que é fundamental. Além da clareza, além da coerência, gente, vamos combinar, concisão. Professora, então você é adepta à ideia de que a petição tem que ser lipoaspirada? Veja, um dos grandes detalhes do peticionamento é ainda hoje, em tempos tão modernos, nós não deixarmos de termos o olhar cuidadoso para situações concretas que são bem peculiares. Não existe uma matemática,
uma obviedade no peticionamento. Muita gente, mas muita gente me manda essa pergunta. Quantas páginas tem que ter uma petição? A minha resposta será sempre, não sei. Porque existem petições que são possíveis, factíveis em 5 páginas, outras em 10, outras em 15, quem sabe até 20. Até porque a nossa regulamentação legal não estabelece esse limite. Muita gente também me faz esse questionamento. Professora, qual artigo do CPC que veicula o número limite de páginas? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar essa proporcionalidade. Concisão não se confunde, ou uma petição concisa não se confunde com uma petição rasa, incompleta, em que você, de repente, comece a entrar no nível de estresse porque você precisa ser enxuto, mas, ao mesmo tempo, comece a trabalhar a prolixidade. Eu sempre fui prolixa. E, obviamente, que eu guardo em algum cantinho essa minha característica. Mas com o desenvolver, com o passar dos anos, eu estou doando para você a minha experiência, eu comecei a perceber que eu poderia trazer, de forma, repito, clara, coerente e mais concisa as minhas ideias. Um dos primeiros traumas que eu tive, e que possivelmente você deve ter perpassado na sua jornada, foi um professor que me limitava a escrever na prova, e era de direito processual civil, e era bem professor Fred, em 10 linhas, que 10 páginas. E ele zerava a questão se você ultrapassasse 10 linhas. Ali, no estado inicial de sofrimento, eu comecei a desenvolver o meu poder de síntese. E não é que depois eu descobri que eu poderia trazer uma resposta completa, depois de muito penar, com apenas 10 linhas? Mas se deixasse, e é possível que tenha alguém que esteja rindo aí, porque deve ser assim, eu escrevia 5 páginas. Rapidíssimas. 10 páginas. Pá, 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 pá. Como se eu quisesse esvaziar, né, o meu campo mental ali de tudo que eu tinha lido às vésperas da prova. Nós tivemos uma situação, já há muitas, mas tivemos uma situação de uma petição de 106 páginas, em que o juiz, tema polêmico, mas ele determinou a emenda da petição inicial para que se aplicasse a concisão. E na emenda, o próprio magistrado diz: intime-se à parte autora para que ela sinalize em mais breves linhas o que realmente pretende diante dessa situação. Percebe? Então, a gente precisa, de fato, ter este cuidado. A gente precisa, de fato, ter este olhar guiado, atento. Principalmente, eu volto a repetir, num cenário em que você tem um volume absurdo de processos. E aí a gente ouve, e me parece sim ser esta realidade, que não são lidas as nossas petições, que tem colegas tentando testar o Poder Judiciário e colocando receitas de pamonha, acarajé, bolo em forma de petição, para checar se essas petições são admitidas, e a notícia de que elas são. Então, se sua peça traz um charme especial, traz com objetividade os fatos, os fundamentos são bem colocados, você não precisa copiar 30 páginas de jurisprudência do Jus Brasil, por favor. E, às vezes, nessa cópia vão até jurisprudências, de novo, contraditórias e você peca pela coerência. 1, 2, quem sabe 3 jurisprudências assertivas, recentes, preferencialmente de tribunais superiores, que geram convencimento, que enchem os olhos do leitor. Uma doutrina de escola, alguém que seja referência, alguém que a gente realmente se orgulhe de dizer, nossa, fulano sabe de fato, porque dedicou grande espaço da sua vida profissional a conhecer desse tema. Não desmerecendo as demais pessoas, mas alguém que realmente, de novo, tenha dentro da sua construção força de persuasão. Alguém que o juiz costume ler ou se interesse por ler. Assim também desembargadores e ministros. E técnica. Técnica de domínio, de racionalidade, para confeccionar sua peça. É treino. É treino. Comece com os modelos, vai adaptando os modelos, vai se soltando, vai incrementando. Tenha gosto por isso, porque peticionar é uma arte.
Se você peticiona sofrendo, se você peticiona, nossa, querendo que aquela petição acabe, você impregna o seu discurso disso aí. Confira depois, item por item, uma coisa que eu sempre recomendo é que você termine a peça e deixe ela de molho. Por que deixar a peça de molho? Porque quando você relê ela na sequência, você acaba não enxergando a falta de um acento, de uma pontuação, de uma concordância. Eu sou sempre bem cri-cri com minhas peças. A vírgula, o ponto, a concordância. Mas o que eu faço? Eu deixo ela de molho e quebro aquela teia neural, porque eu estou muito focada ali, pego um café, bebo uma água, vejo uma outra coisa e volto para a petição. É incrível, porque nesse voltar a gente sempre encontra algum reparo. E se você relê, você volta e encontra mais uma questão que você poderia melhorar. E a partir dali, com um português bem organizado, que não precisa ser difícil, com ideias claras, com um texto que prima pela coerência e que guarda uma lógica de concisão, que não se confunde com texto incompleto ou raso, ou que seja de só menos importância, eu te desafio a testar. Não acredite no que eu estou dizendo, mas teste na prática. Você vai perceber como, de repente, os teus processos passam a ter outros resultados, como o seu posicionamento junto à sua clientela, junto ao seu público, passará a ser outro. Descortine essa realidade na tua prática. Se você ainda não tem clientes, testa. Pega situações hipotéticas, pega provas de concurso e testa. Porque você vai perceber que funciona. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, caprichem na postulação. Lembre, postulação é comunicação assertiva, que se pauta em 3 Cs. Clareza, coerência e concisão, sendo o seu fim o convencimento e, consequentemente, o êxito. Um beijo grande e até a próxima.